Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Mais uma breve reflexão da palavra de Deus para a nossa vida, pois nós precisamos da direção da palavra de Deus para a nossa vida. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, aqui nós temos dois pontos muito importantes para a palavra de Deus, porque muitos têm se colocado como obreiro de Deus, têm chegado e têm falado que é obreiro da casa de Deus, mas veja as condições estabelecidas pela palavra para aqueles que querem ser obreiros da casa de Deus. Primeiro, ele tem que se apresentar aprovado diante de Deus. Ele tem que ser alguém que não tenha do que se envergonhar. É aquela pessoa que anda diante de Deus de maneira agradável. A palavra, ela é quem conduz essa pessoa. Ela é uma pessoa aprovada. Aprovada por quem? Por Deus, para servi-lo. Então, quando a pessoa anda na palavra de Deus, ele não tem do que se envergonhar. Veja que são dois requisitos muito importantes que às vezes as pessoas ignoram. Paulo vai falar na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas ele vai especificar algumas regras, algumas qualidades que esse bispo precisa ter. E ele precisa primeiro ser provado. Se for aprovado, ele vai servir, senão ele não serve. Então veja que na segunda carta, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 15, que acabamos de ler agora: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo do que se envergonhar. Aquela pessoa irrepreensível, cuja palavra é quem molda o seu caráter, é quem molda a sua índole, cuja palavra de Deus controla os seus hábitos e as suas ações. O obreiro precisa ter essas características. Mas hoje o que nós vemos por aí é o reflexo de obreiro que não tem nada de aprovado. Pessoas que vivem em cima dos altares alegando ser ministros de Deus, alegando ser obreiros de Deus, quando a sua conduta não condiz com o que a palavra de Deus estabelece. A sua forma de viver, de andar, de se comportar diante da sociedade e diante dos irmãos não tem nada a ver com o que a palavra de Deus estabeleceu. Veja que coisa séria é isso aqui. Porque um obreiro não aprovado, ele tem as consequências. Existem consequências estarrecedoras estabelecidas por Deus, que a gente vai ver na palavra dele, lá em Malaquias capítulo 2, que são coisas que Deus estabeleceu, e os obreiros que são reprovados, eles sofrerão essas consequências por não trazerem em suas vidas como obreiro aquilo que Deus estabeleceu. Que o obreiro da casa de Deus, ele é o modelo de Deus na terra, ele é o representante de Deus na terra. Ele vai servir de luz para aqueles que estão em trevas. Ele vai ter que ser alguém que faça a diferença, não somente no falar ou no vestir-se apenas, mas como um todo. A primeira coisa que ele tem de diferente é o seu caráter, é a sua conduta, pois ela é conduzida, ela é controlada pela palavra de Deus. Primeiro ponto, ele tem que ser aprovado por Deus. O segundo ponto, nem entramos ainda, que é manejar bem a palavra. Isso a gente sabe que muitos nem fazem. A pessoa nem nasceu ainda de novo, ele não sabe nem o que é um novo nascimento, e ele já se declara pregador, já se declara ministro, nem nasceu de novo, não teve nem a sua conduta ainda transformada pela palavra de Deus, e já se autodenomina pregador. Então aqui fica essa reflexão para nós, e em outros vídeos vamos vendo as consequências de um obreiro não aprovado sobre a vida dessa pessoa. E é o que muitos têm passado hoje, irmão. Nós estamos vendo aí muitas coisas absurdas por causa de obreiros que se apresentam não aprovados diante de Deus. Eles são aprovados segundo as suas próprias avaliações, não segundo o que a palavra de Deus estabelece.
Que fica essa reflexão para nós. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e tenha misericórdia daqueles que a si mesmos se aprovam e querem ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.